Deixa eu adivinhar, você está super intrigado agora em como que vai ser o uniforme do São Paulo, provavelmente feito pela New Balance no ano de 2024? Quais as cores, quais os padrões, quais os templates, qual é o tipo de modelo de negócio que oferece a New Balance? E não, o novo uniforme do São Paulo pela New Balance não será nem assim e nem assim. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê. E é claro, para que a gente comece a fazer uma análise bacana, vamos começar olhando para o único clube brasileiro que é patrocinado pela New Balance no momento, que é o Red Bull Bragantino e a sua nova camisa 1 para 2023-24. Vamos pro vídeo. Se você ainda não conhece o Roda Flâmula, meu nome é Guilherme, aqui a gente fala sobre os mantos de futebol e te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. Quem conhece o canal sabe que a gente ferve muitas ideias aqui e bate um papo muito franco e muito aberto sobre os distribuidores de material esportivo, os clubes brasileiros e internacionais também, e já cantamos muita bola aqui sobre muitas camisas que foram lançadas e muitas informações antes do lançamento. Então não perde tempo não, se inscreve que o canal ainda é pequeno e você vai conseguir ajudar muito com a sua inscrição e com o seu joinha aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos começar com as primeiras informações do lançamento do Red Bull Bragantino junto com a New Balance. Vamos comigo. Bom, lançamento bem simples, né? Até pulei aqui uns 30 segundos aqui no miolo do vídeo, principalmente porque tinha muita imagem aqui do pessoal fazendo as compras lá na Red Bull, no Red Bull Shop Brasil, que é onde o Red Bull Bragantino vende os seus uniformes. Ó pessoal, o vídeo de hoje está riquíssimo em informação, em pesquisa, em um monte de dado de muitas camisas ao redor do mundo, então não deixa de prestigiar aqui embaixo o trabalho feito pelo canal, deixa o seu comentário e também o seu joinha para que a gente saiba que está fazendo um trabalho de qualidade, tá certo? Bom, logo que a Red Bull comprou o Bragantino, né, se tornou então essa fusão, uma das fusões de maior sucesso do futebol brasileiro, a gente viu o começo da incorporação da cor vermelha no uniforme até então preto e branco do Bragantino. E junto com a Red Bull veio também a Nike, a empresa americana de muito renome, né, no futebol mundial e que começou a fazer esse trabalho em parceria com o Red Bull Bragantino. Sutilmente, então, a gente viu a cor vermelha sendo introduzida aí nos uniformes do Bragantino lá em 2020. A quarta camisa era na cor vermelha, né? Tentando dar essa mudada um pouco no esquema de cor do clube, né? Então isso é um processo muito lento, homeopático, principalmente porque se trata de um clube que já existia antes sob o nome de Bragantino somente. Hoje a gente vê que a camisa 1 tem elementos vermelhos, principalmente por causa da logomarca do patrocinador e do próprio escudo, que tem os próprios touros vermelhos, né, o Red Bull, mas a camisa 2 continua sendo camisa preta. Então isso é uma coisa que aconteceu em 2021, ainda com a Nike, ocorreu em 2022 também com a New Balance e em 2023 a gente ainda não teve o lançamento, mas olha como a camisa 1 começou a incorporar muito mais vermelho desde então. Isso é um pontinho, um asterisco para a gente anotar. Isso está muito mais dentro do plano, da estratégia do Red Bull Bragantino do que da própria New Balance ou Nike, seja lá quem for que estiver confeccionando material para o Red Bull Bragantino. Mas estamos aqui para falar de uniforme, de New Balance e do Red Bull com o lançamento da camisa. E olha que interessante, a gente começa a ver um esquema de linhas aqui que parece um pouco novidade pra gente. A gente não viu o Red Bull Bragantino utilizando nunca isso, né? A New Balance ela já chegou com um conceito diferente no ano passado nas camisas do Red Bull e agora começou a aplicar algo até um pouco mais agressivo e se assemelha também a muito do que os outros clubes sob a marca da Red Bull tem ao redor do mundo. Então, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg também tem isso, New York também tem isso. Então, são muitos clubes que têm a marca Red Bull e que são patrocinados por diferentes fornecedoras de material esportivo, uns pela Adidas, outros pela Nike. E o Red Bull Bragantino agora pela New Balance, também uma parceria que tinha tudo para dar certo, né? Um clube novo, por assim dizer, e uma marca nova e emergente no Brasil. E é engraçado porque o Red Bull é um dos únicos clubes que a gente não precisa imaginar em como que seria o uniforme dele se fosse feito pela Nike ou se fosse feito pela Adidas. A gente já tem esse experimento no futebol mundial. Então, na Europa nós temos Red Bull, RB Leipzig, né, que é um dos clubes alemães patrocinados pela
pela Red Bull e que tem esse conceito novo, no template novo. Olha como a gente já vê bastante influência da cor vermelho. Esse é um clube que já usa a marca Red Bull há um bom tempo e é patrocinado pela Nike e aplica um template moderno também nesse corte raglan que a gente vinha falando. Também pela Nike na Alemanha nós temos o RB Salzburg, que está com um outro template. Até engraçado esse novo uniforme do Salzburg, porque ele tem mais ou menos essas linhas que são colocadas como um padrão, uma padronagem na camisa inteira. Lembra muito o uniforme do RB Bragantino pela New Balance no ano passado aqui no Brasil, mas que tem um pouco de desapego com a cor vermelha. Isso também porque a gente vê que é um clube que também está na Alemanha e essa certa competição por cores significa alguma coisa dentro das camisas. A Adidas com RB New York foi um dos que mais pensou fora da caixinha, fez algo realmente diferente pro Red Bull, né, para a marca Red Bull, aplicando a cor amarela. Muita gente gostou, muita gente achou essa camisa feia para boné, mas assim, existe um conceito por trás. A gente vê que existe uma padronagem interessante, então existe ali uma inscrição New York e NY, né, simbolizando a cidade de Nova York, mas a incorporação da cor amarela acontece de uma maneira muito diferente. Ela vem como se fosse a cor da própria camisa, como se fosse um creme um pouco mais puxado para o amarelo, é verdade, mas que tem esses tons mesclados em azul, que também é um tom mais pastel. É uma tendência atual e que a Adidas aplicou em todos os uniformes na MLS, que está incluído nessa camisa aqui também. Se você não viu o nosso vídeo aqui das camisas da MLS, aqui está em cima o card para que você acompanhe lá, tá bom? Mas voltando para o nosso querido Red Bull Bragantino aqui no Brasil, a gente vê que a incidência da cor vermelha realmente abraçou a camisa. E uma das coisas mais interessantes é que, na minha opinião, a New Balance é uma das que resistiu. A gente vê que eles seguem com o padrão t-shirt de camisa, não adotaram o raglan. Isso dá uma diferenciada na camisa, principalmente porque muitas outras patrocinadoras estão utilizando o formato raglan e isso dá uma certa cansada. A gente vê que quando tem muita camisa t-shirt, lançar uma raglan é interessante, e quando tem muita camisa raglan, lançar uma t-shirt é interessante. Isso dá uma diferenciada no futebol e também no design das camisas que estão aqui atuando no futebol brasileiro. No lançamento do Red Bull Bragantino, a gente já viu duas peças muito interessantes. A primeira, que é a peça de goleiro, que essa é azul, vestida pela moça que está aqui no lado esquerdo, e a segunda faz parte provavelmente de uma linha de treino e uma linha de viagem, provavelmente uma linha de viagem, que é uma das principais tendências hoje e que é um dos maiores sucessos dentro dos materiais esportivos feitos para clubes de futebol ou feitos ainda para a torcida, que essa que o treinador está utilizando aí do lado direito, que é como se fosse um moletom, né? É como se fosse uma jaqueta de zíper, mas que tem a inscrição aqui no peito do Red Bull Bragantino e da New Balance. É um jeito diferente, é um jeito discreto de você colocar a marca do clube e trazer essa diferenciação que o torcedor busca e que ao mesmo tempo não fica deselegante para que ele use quando ele for no cinema, para quando ele for num jantar. Não é deselegante, é discreto, é moderno e tem muito sucesso. Então nisso a New Balance já começa a mostrar que está pensando um pouco diferente das outras patrocinadoras, que geralmente tanto a Adidas quanto Nike quanto Puma chegam com aquelas jaquetas e aqueles moletons super extravagantes, né, com algumas padronagens às vezes até excessivas e que pecam em colocar as suas logomarcas muito grande. Então aqui a New Balance mostra que ela sabe o que ela está fazendo dentro do território brasileiro. Nota 10 nessa jaqueta aqui que está sendo usada pelo treinador Caixinha. Quanto ao uniforme, nós temos alguns pontos interessantes para ressaltar. A gente vê que a New Balance ela está seguindo por uma linha de assimetria na construção do design. Isso é interessante porque diz muito sobre o que pode acontecer com o São Paulo sendo patrocinado pela New Balance. Então fica comigo que a gente vai falar do São Paulo ainda. Nota como do lado esquerdo, aqui na manga esquerda da camisa, a gente vê a primeira inscrição que tem aqui na parte da manga, né? Olha só como fica mais evidente nessa imagem quando a gente vê a torcedora aqui de lado, mostrando pra gente que tem uma marca aqui na parte do punho esquerdo, né? Então isso mostra pra gente que é ou uma tecnologia que a New Balance está querendo fazer algum tipo de marca e de marketing em cima disso, colocando provavelmente o mesmo estilo de design da logomarca da própria New Balance, e que também indica a assimetria, porque olha como isso existe de um lado e não existe do outro lado da manga. Isso é interessante e não é toda camisa que aceita isso, mas o Red Bull Bragantino aceitou, ficou bem, caiu bem, não atrapalhou o design geral da camisa. Outra coisa muito curiosa é a divisão na gola. A gente vê que existe também essa assimetria sendo trazida para a gola.
Ou seja, a gola de um lado tem uma cor, de um outro lado tem outra. E não é uma gola que tem algum tipo de elevação, como a gente viu já em camisas anteriores, camisa da Seleção Brasileira, a própria camisa do São Paulo de 21-22, não se trata de uma gola assim. É uma gola simples em V, que tem uma divisão de cores. Isso é interessante porque, embora a camisa do Red Bull Bragantino não tenha aceitado uma faixa que viria do lado direito, outros clubes tiveram esse match, tiveram essa combinação. E eu vou mostrar aqui para que vocês entendam do que eu estou falando. A primeira camisa que eu trouxe como exemplo é a camisa do Futebol Clube do Porto, né? Então a gente está falando de um clube português de muita projeção mundial, campeão de Champions League também, e que é o clube modelo da New Balance. Isso é muito importante. A New Balance já patrocinou na Inglaterra o próprio Liverpool, que era então o clube top da New Balance. No momento é o Porto, em Portugal. Isso porque a gente vê que a New Balance está numa segunda prateleira do futebol mundial, não disputando com os mesmos clubes que disputam Nike e Adidas nos contratos de patrocínio, mas em termos de relevância de contrato, o Porto é o maior contrato da New Balance. Então a gente vê que a maior parte das divulgações e das comunicações e materiais promocionais são feitas para o Porto. Antes nós tínhamos Liverpool e Roma, que agora assinou com a Adidas. Olha como nesse novo uniforme 2 do Porto a gente identifica a mesma assimetria. De um lado a gente vê o mesmo tipo de marca que a New Balance colocou na camisa do Red Bull Bragantino, e na manga oposta a gente vê então essa faixa. É uma faixa diagonal que é simplesmente uma estilização no design da camisa, não tem qualquer significado por si só, faz parte de uma marca e de um template que a New Balance está criando, como se fosse uma identidade da própria New Balance. A gente vê que isso existe em outras camisas patrocinadas pela marca. Mas veja como isso reforça a ideia de assimetria, um lado diferente do outro. E veja como que com poucos elementos gráficos a New Balance consegue fazer identidade de marca. Os meiões também tem a mesma faixa transversal que existe na manga direita da camisa. Então isso gera uma sensação de identidade e continuidade da linguagem que estava sendo aplicada na camisa, passando também para as outras peças do uniforme. Olha como fica a composição geral do uniforme aqui numa aplicação um pouco mais casual, mas a gente vê a camisa de longe e a assimetria parece que conversa. O design que sai de uma gola e interrompe passa então para a manga oposta. Então existe como se fosse aí uma certa continuidade, embora a faixa esteja interrompida da gola para a manga. Outro exemplo de clube é o Lille, também patrocinado pela New Balance, que apresentou recentemente o seu uniforme. Gente, olha o template, pelo amor de Deus, né? Não tô louco aqui sozinho, né? A gente está vendo que existe a mesma ideia, o mesmo conceito e o mesmo template. A gente vai aprofundar mais nas outras ideias, mas acho que o template está claro, né? Agora vejam como um clube como o próprio Red Bull Bragantino, que no ano passado tinha uma certa padronagem aqui na parte central da camisa com a New Balance, teve então que colocar um pouco mais de foco do vermelho nas extremidades da camisa. Isso para que pudesse acomodar bem um padrão que não fosse vermelho na parte central, para ficar uma coisa um pouco mais neutra na parte central, um cinza sobre branco, que é o que foi aplicado no ano passado para o Red Bull Bragantino. E o que nós vemos novamente esse ano também é aplicação de padronagem por toda a camisa. Então existe algo que a New Balance está fazendo que parece ser comum para muitos clubes. Vamos continuar. Outro clube patrocinado pela New Balance, o Toluca do México, recém-assinado com a New Balance. Olha como a gente também identifica um quê de criatividade na camisa com essa faixa, como se fosse uma espécie de embaçado na camisa, e essa padronagem toda aplicando o escudo do clube como se fosse uma marca d'água pela camisa, algo que se fazia lá em 2019, mas que a New Balance está revitalizando no conceito atual das suas camisas. Então, aplicação de padronagem por toda a extensão do peito. Isso está começando a se tornar evidente nas camisas da New Balance. Não acreditou em mim ainda? Então olha a camisa 2 do Toluca, como também tem uma padronagem na extensão completa do peito. A gente vê que existem umas estrelas, de novo, com um toque artístico, com um toque de criatividade. E o próprio uniforme do Lille, que eu mostrei aqui, um clube francês patrocinado pela New Balance, também com um toque de criatividade, com a padronagem na extensão completa da camisa. Então a gente começa a se preocupar. Eu falo, então, uma camisa do São Paulo com a New Balance seria como? Seria com uma assimetria de cores? Seria com uma padronagem na camisa inteira? Não necessariamente, pessoal. Isso porque nos lançamentos da camisa do Porto, a gente vê que existe um certo apego pelo tradicionalismo.
E é justamente por isso que também é um clube referência da New Balance. Isso mostra pra gente que a marca também se dobra para atender os clubes que têm um tradicionalismo mais forte, como seria o caso do São Paulo, que tem um estatuto como o uniforme deve ser feito. Olha como nesse uniforme do Porto a gente vê um pouco mais de organização nas faixas verticais do clube e também um toque um pouco mais simplista e tradicionalista. E mesmo assim, a New Balance não abandona a assimetria. Olha como a gente tem uma manga com um punho detalhado em branco de um lado e do outro lado não. Olha como a gente tem um calção com um detalhe em azul de um lado e do outro lado não. São poucas coisas, são detalhes, coisinha pequena, mas que faz muita diferença na composição geral do uniforme lá na frente. E olha como no final das contas o uniforme ficou elegante, né, da New Balance feito pro Porto, também com esse toque um pouco mais de classe. Olha os elementos visuais aí. Quem já segue o canal sabe, né, pessoal? Não preciso nem mais falar. Olha as cadeiras antigas aí, mais um toque um pouco mais clássico na madeira, que é algo que já remete a gente a elementos clássicos. Então isso fica muito evidente quando a gente vê uma camisa dessa que quer apelar pro básico. As ideias mais malucas da New Balance realmente ficam para as camisas 2 e 3. Então, a camisa 2 do Porto já mostrei aqui. Vocês viram que ela tem uma padronagem um pouco interessante, né? Um pouco diferente. E na camisa 3 o pessoal realmente deitou e rolou, pintou e bordou, fez o que queria com a camisa do Porto. Não ficou ruim, mas ela ficou de certa forma questionável, né? Não é uma camisa que todos vão gostar. Mas de novo, pessoal, não preciso nem dizer, né? Já falamos aqui. Assimetria é a palavra da New Balance na confecção dos uniformes, nessa nova concepção que está sendo implementada agora em 23 e 24. Vamos ver se isso segue para os anos seguintes. Vamos dar uma olhada agora numa camisa do São Paulo que aplica um pouco de assimetria. Gente, é muito pouco mesmo. Como eu falei para vocês, lá na temporada de 21-22, o São Paulo, junto com a Adidas, lançou essa camisa que tem uma assimetria de cores aqui na gola, que é como se fosse uma gola padre, algo do tipo, que tem essas línguas aqui para cima da gola, como se fosse um punho na própria gola. Não chega a ser uma gola polo nem nada, mas ela não é assimétrica por si só. Ela tem assimetria somente nas cores. Ela é fisicamente simétrica, mas as cores são assimétricas. Vermelho de um lado, preto do outro, é a cor do tricolor paulista e que a New Balance poderia capitalizar em cima de ideias como essas. A mesma coisa para a camisa de 2010, ainda feita pela Reebok, um dos designs mais elegantes do São Paulo, na minha opinião, também aplicando a assimetria de cores aqui na parte da gola, dessa vez uma gola mais simples, uma gola careca, mas com um grafismo aqui nas partes laterais do ombro, meio que avançando aqui para a região do ombro, também uma cor em preto, outra cor em vermelho. Quem sabe não seria uma oportunidade para a New Balance explorar esse tipo de elemento gráfico, que é uma das poucas coisas que a camisa do São Paulo, tão tradicional e tão defendida pelo estatuto, permite alterar ano após ano. Isso, óbvio, sem falar em camisas 3, né? Camisas comemorativas que sempre permitem uma criatividade um pouco a mais. E aí a New Balance pode pensar no que achar melhor, pensando que a torcida vai gostar também no uniforme, né? Pelo amor de Deus. Fazendo uma comparação rápida deste uniforme do Red Bull Bragantino, feito pela New Balance, e o novo uniforme do Internacional, feito pela Adidas. Olha como a gente vê que o uniforme da Adidas ele é um pouco mais organizado, ele é mais, parece normativo, ele parece que foi feito com, né, régua e esquadro, um negócio um pouco mais diagramado, cartesiano. Enquanto o uniforme da New Balance, que é uma marca que tenta pregar um pouco mais esse aspecto de diversão, né? Esse aspecto de diferenciação, uma marca nova, emergente, um pouco mais jovial, tenta aplicar padrões um pouco mais bagunçados, desorganizados. Então dá essa ideia bem diferente. Olha como a camisa, inclusive do ano passado, essa aqui feita pela New Balance para o Red Bull Bragantino, também tinha esse toque de desorganização nas padronagens. Enquanto a gente tinha mangas e golas organizadas, a padronagem, a marca d'água, era bem bagunçada, né? Meio desorganizada mesmo. Diferente dessa camisa do Inter, que ela é vermelho no branco, com aquele toque de vermelho um pouco mais encarnado aí, tanto no punho dos braços quanto da gola, mas que não foge muito daquele padrãozão, né, meio sem graça até, que a Adidas aplica para todos os clubes. Nos resta ver se no final das contas a New Balance faz um trabalho no São Paulo no mesmo nível e na mesma grandeza, com a mesma proporção contratual que faz para um Porto na Europa, por exemplo, ou se o São Paulo vai acabar ficando com um contrato menor, como o próprio Red Bull Bragantino tem com a New Balance. Só o tempo vai nos confirmar.
Se você gostou desse vídeo e acha que o conteúdo do canal tem qualidade, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e também com a sua sugestão de qual que é a próxima camisa que temos que analisar aqui no Hall da Flâmula. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.